Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ela por Elas. Eu sou Manuela Azevedo, ginecologista e obstetra. Estamos aqui mais uma vez num programa inédito, falando hoje para vocês sobre doenças sexualmente transmissíveis. Estamos agora próximo do carnaval, e é quando a gente tem que pensar ainda mais na prevenção, no uso do preservativo, porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas pela relação sexual, algumas exclusivamente pela relação sexual e outras eventualmente pela relação sexual e frequentemente pela relação sexual. Então a relação sexual é a porta de entrada de todas essas doenças, como por exemplo a gonorreia, que é uma doença causada por uma bactéria que pode levar ao aparecimento de um corrimento amarelado, aquele odor fétido, Outra doença também causada pela relação sexual é o cancro mole, que também é uma doença que pode levar ao surgimento de uma ferida dolorosa e que pode ser muito contaminante enquanto está na sua forma ativa. Uma outra doença também sexualmente transmissível é a tricomoníase, uma doença causada por um protozoário que também pode levar a um corrimento amarelado e um odor bastante fétido. Outra doença é o HPV. O HPV é causado por um vírus que pode causar câncer no colo do útero e no homem pode levar ao câncer de pênis. Então, essas doenças são causadas pela relação sexual e o uso do preservativo é imprescindível na prevenção de todas essas doenças. A clamídia também é uma doença muito prevalente, é a DST mais comum em todo o mundo, Ela é muitas vezes silenciosa, a gente muitas vezes não tem nenhum sintoma. A bactéria entra pelo colo do útero, podendo levar a uma inflamação das trompas, inflamação da pelve da mulher e com isso pode levar até, em muitos casos, na esterilidade. Outras duas doenças também super importantes e bastante prevalentes são a sífilis, causada por uma bactéria que inicialmente aparece como uma ferida única, dolorosa. Muitas vezes a gente pode não dar importância devida para aquilo. Em 15 dias ela some, desaparece, porém a forma da doença continua e a doença cada vez mais vai se agravando. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção a essa pequena ferida e a gente não trata e com isso a gente fica contaminando o parceiro. Então apareceu alguma coisa diferente, uma ferida, uma úlcera, alguma coisa dolorosa, a gente tem que procurar o médico. Outra doença também importante é o herpes genital. Pode acometer tanto os homens quanto mulheres. Inicialmente aparece como umas bolinhas de água que muitas vezes eliminam um líquido clarinho, gera bastante ardência, bastante dor. Então, se você também tem esse sintoma, pode ser um sintoma do herpes genital. Vamos falar agora um pouquinho sobre os sintomas de todas essas doenças, É super importante a gente pensar que algumas doenças têm alguns sintomas e outras não. Outras doenças são silenciosas. Muitas vezes a gente tem uma dessas doenças, porém elas não se manifestam. Então a gente vai vivendo, vai tendo relação sexual e muitas vezes vai contaminando o parceiro, vai contaminando outras pessoas. Por isso é tão importante a gente fazer exame de rotina. Por mais que a gente às vezes não esteja sentindo nada, é interessante a gente procurar o médico regularmente, pelo menos uma vez por ano. E se você estiver sentindo alguma coisa, ainda mais, tem que procurar então urgentemente. Se você teve nos últimos anos, nos últimos meses, comportamento de risco, fez uso da atividade sexual sem preservativo, quem é usuário de droga e compartilha seringa no uso da droga, então isso também é super importante, tem que pensar que são pessoas que têm comportamento de risco, tem que procurar sim uma unidade de saúde, um médico, caso surja o surgimento de alguns desses sintomas, como por exemplo, aparecimento de verrugas, aparecimento de corrimentos pela uretra, corrimentos vaginais, pessoas que têm dor na parte inferior do abdômen, presença também de disúria, aquela dorzinha a urinar. Outros sintomas também super importantes é a presença de coceira, prurido, vulvar e vaginal. Também é importante a gente procurar o médico. Dor durante a relação sexual e o aparecimento de feridas na vulva ou no pênis. Caso surja algum desses sintomas, é super importante que a gente procure o médico de confiança, para que a gente possa fazer uma consulta e verificar qual doença que pode estar causando alguns desses sintomas. Em relação ao diagnóstico dessas doenças, ele é feito pelo médico
a partir do momento em que a gente apresentar algum sintoma. A gente tem que procurar um médico de confiança que faça o exame físico, que faça o exame clínico e que peça os exames que sejam necessários para confirmar aquela suspeita daquela doença. Em relação, por exemplo, ao HIV, pacientes que são portadores do HIV, se tiverem o diagnóstico precoce, hoje em dia, com os tratamentos que nós temos, a gente consegue aumentar em muito a expectativa de vida de uma pessoa que seja portadora do vírus do HIV. Mães portadoras do HIV, a gente consegue ter mais ou menos 99% de chance do bebê não nascer com a doença. A gente consegue fazer com que a mãe não transmita nem no pré-natal, nem na hora do parto e nem após o parto. Se ela fizer um tratamento direitinho, orientado, tomando as devidas medicações e as devidas precauções durante o pré-natal. Por isso é tão importante o pré-natal, por isso que no pré-natal é pedido todos esses exames, a fim de que, caso seja diagnosticado uma dessas doenças, é importante que a mãe faça o tratamento. O diagnóstico precoce, ele é importante para todas as doenças, mas para o HIV ele é ainda mais importante, porque isso vai determinar a sua expectativa de vida, a sua longevidade. É super importante que a gente esteja sempre de olho, que a gente esteja sempre pensando, visando a nossa saúde. Então, para isso, o mais importante é o uso do preservativo. Nada substitui o uso da camisinha masculina, nem da camisinha feminina. Sobre os exames que devem ser solicitados, o médico, de acordo com a suspeita clínica, de acordo com o exame físico, ele vai solicitar aquilo que seja o mais necessário, o mais ideal, a fim de que feche o diagnóstico e que com certeza faça o tratamento. Para algumas pessoas que às vezes não conseguem chegar até um médico, às vezes não conseguem uma consulta tão rápido, a gente já existe centros de testagens anônimas que funcionam super bem, onde você pode ir, você pode pedir para que seja feito os exames das principais doenças sexualmente transmissíveis. É super sigiloso, é só chegar lá, colher uma pequena amostra de sangue e dentro, muitas vezes na hora ou até mesmo dentro de poucos dias, você já pode ter o diagnóstico de muitas doenças sexualmente transmissíveis e com isso tentar fazer o tratamento o quanto antes, como eu disse, a fim de ter uma longevidade ainda maior. A gente tem que se cuidar porque a nossa saúde depende da gente e o uso do preservativo, o uso da camisinha, ele é ideal, ele é imprescindível. Então é importante que a gente tenha cuidado com a nossa saúde e que a gente use a camisinha sempre em toda relação sexual. E vamos parar um minutinho para dar um intervalo. Eu volto no próximo bloco falando para você sobre cuidados, tratamento e prevenção de todas essas doenças. Screaming the holy